esteja presente em cada um de nós. Certamente, para que pudéssemos nos deslocarmos dos nossos afazeres, das nossas residências, para que possamos, de forma assídua e contínua, chegarmos a assumir para conosco mesmo esse compromisso de estarmos na casa espírita sempre em dia e horário que são adequados e que são também compactuados e disciplinados por nós, certamente é motivo de satisfação pessoal, certamente satisfação para conosco próprio, como também satisfação dos bondosos amigos espirituais para conosco. Não é verdade? Porque assim, meus amigos, quando nós reencarnamos, eu acredito que todos que estamos aqui somos, ou sejamos, estudantes da doutrina espírita, somos espíritas. E dentro do estudo da doutrina, nós vamos compreendendo, vamos aprendendo, vamos buscando melhorar e buscando adequar a realidade da vida. E aqui não falo simplesmente da vida deste instante, deste momento, mas falo da vida eterna em relação a nós próprios. Por quê? Porque a doutrina espírita, sendo reencarnacionista, abro um parêntese, ela nos traz a explicação de que vivemos várias e muitas vidas, muitas encarnações, somos espírito criados por Deus, está no livro dos Espíritos, pergunta número 1, o que é Deus, pergunta 23, o que é Espírito, e somos criados simples e ignorantes pelo Pai Celestial para o cumprimento de uma longa jornada onde o mesmo Pai nos concedeu o livre-arbítrio e a oportunidade de criação de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Portanto, quando nós encarnamos, nós temos este processo como uma condição de oportunidade, como uma condição de aprendizado. Vai lá, meu filho, vai lá novamente e coloca em prática aquilo que você já aprendeu em convivências passadas e tudo aquilo que você pôde também colher de aprendizado na erradicidade. As leituras das magníficas obras espíritas sobre as mais diversas psicografias, Chico psicografou mais de 400 livros espíritas. Divaldo já ultrapassou a marca dos 200, não é isso? 256. 256. Chico já tinha, me parece, a última contagem, cerca de 412 a 426. Então, gente, é muita obra, é muita informação que é disponibilizada para quem? Disponibilizada para todos, vírgula. Disponibilizada para todos que verdadeiramente desejam, possuem a vontade e marcham no sentido de aprenderem um pouco mais. Mas desejam aprender um pouco mais de quem? Do irmão, da mãe, do pai, daquele vizinho, que nem sempre é muito agradável. Não. A proposta da doutrina dos Espíritos, do Espiritismo, é justamente que haja o aprendizado de cada um de nós. Esta é a proposta da doutrina. Porque o Espiritismo,
ele é uma doutrina de libertação e de paz. Libertação porque saindo das amarras, principalmente aquelas atribuídas à culpa e ao medo, que nos frearam de uma forma errônea durante muito tempo na nossa existência, e na paz, porque compreendendo de que não existe o inferno, mas existe o céu, a partir do momento em que cada um de nós marche no sentido da sua melhora espiritual. Eu não vou colocar transformação, porque muitos já reencarnaram em condições boas. Muitos de nós já reencarnamos em condições favoráveis. E bastante favoráveis. Por quê? E aí entra o grande X da questão. Porque quando viemos reencarnar, fora delimitado um planejamento, uma ação para que pudéssemos realizar com todo o apoio da espiritualidade. Vamos lembrar do nosso anjo de guarda, que nem sempre nos lembramos dele, na verdade. Precisamos nos aconchegarmos mais e melhor ao nosso anjo de guarda, é uma necessidade. Lá na Casa da Fraternidade, Noélia Rodrigues Duarte, eu ainda estou participando, o nosso dirigente espírita sempre nos coloca isso. Vamos nos alinhar mais e melhor com o nosso anjo de guarda. Vamos fazer prece para o nosso anjo de guarda. Então, sabendo que existe um propósito da reencarnação, sabemos que todos nós que estamos aqui estamos em missão, ou alguém duvida disso, que todos os espíritos têm missão, e todos os espíritas possuem uma missão um pouquinho mais de cobrança, porque lhes é dado algo que é o conhecimento da verdade. Conhecendo, portanto, a verdade, a nossa consciência, ela vai se abrindo, vai se deslumbrando, e muitas vezes a pessoa que andava meio assim, ele já percebe que, não, eu tenho que ajustar a minha coluna e continuar a andar de uma forma mais elegante perante a existência. E para que possamos sermos mais elegantes, digamos assim, perante a existência, eu estou falando no sentido de elegância, eu estou falando no sentido de vergonha. É como se na nossa caminhada lá, não naquela parede física, mas lá na frente tivesse um grande espelho. E que você vai se observando, e que à medida em que você vai desajustando o seu harmonia, você perde toda a elegância. Porque são os momentos das nossas fragilidades. Somos espíritos ainda frágeis, porque somos espíritos que participamos de um planeta, graças a Deus participamos de um planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. O livro dos espíritos consta que os espíritos imperfeitos estão divididos em 5 categorias. Então não é, eu sou espírito imperfeito. Sim, que categoria você está? Não olhe. Não olhe. Olhe para si mesmo, caminhe daqui para frente. Não olhe muito para trás. Vamos olhar para trás no momento que for conveniente de uma análise, assim que você possa verdadeiramente reproduzir de uma forma melhor ajustada tudo aquilo que você praticou até então. O tema da noite é muito interessante. Nós pedimos para nascer? É isso? Então, eu pergunto a vocês: nós pedimos para nascer? Se é que vocês poderiam me falar a respeito? Alguém deseja me dizer alguma coisa? Vocês acham que pedimos ou não pedimos? Ou simplesmente estamos em uma filinha
simples fila de alguns bilhões de espíritos. E certamente alguém chegou e disse: número 6 bilhões, 432 milhões, e temos uma fichinha na mão. Venha! Eu achava que não, mas com o decorrer, né, estudando, eu descobri, né, implorei a descer, passar por que a gente passa, brincadeira. Exatamente. À medida em que o espírito adquire, a espiritualidade nos coloca nas mais variadas obras espíritas, e a identificação das obras do espírito desencarnado com o médium é justamente interessante para que possa traduzir até nós, porque o objetivo dos espíritos desencarnados, da espiritualidade, é que a mensagem que chega até nós possa chegar bem, para que possamos tirar o melhor proveito daquilo. Então o espírita, ele não é simplesmente um leitor. Eu vou ler. Leitura dinâmica. O espírita, na realidade, deve ser um leitor com uma capacidade de estudo, de anotar. Olha, tal denominação espírita, eu estou começando na doutrina, eu não conheço isso aqui. Hoje é muito simples, você vai no seu celular, acessa o Google e você consegue maiores informações. Tem um vizinho, um amigo, um parente que é espírita, tira meia horinha para discutir, não tira meia horinha, 1 hora para discutirmos as questões que estão ligadas à internet, tudo aquilo que nos traz, que nem sempre são bons, são fatos positivos, nem sempre são verdadeiros também. Então vamos também estudarmos um pouco da doutrina. Por isso que as casas espíritas devem trazer exatamente as suas doutrinárias, o seu grupo de estudo. Não precisa exatamente ter um grupo de estudo, ou se tiver um infanto juvenil, né? Evangelização, se tiver também para grupo de estudo para adultos, ótimo, mas que pelo menos tenha um dos dois. E as reuniões mediúnicas, como falava com a nossa amiga aqui, presidente da casa, para assim que eu cheguei, que é importante, né, o centro ter a sua reunião mediúnica. Por que, meus amigos? Porque é justamente nas reuniões mediúnicas, aqueles porventura estejam aqui nesta sala nesse momento, eu estou falando dos encarnados. Os encarnados devem ter alguns mais. Os encarnados têm no processo da reunião mediúnica uma experiência muito especial, que é justamente esta relação com aquele que não está mais no plano físico, e que muitas vezes não se apercebe, mas que necessita estar sendo esclarecido com paciência, com calma, com acolhimento. Não vamos aplicar de início a palavra amor. Poderíamos até utilizar a amorosidade, porque o acolhimento faz parte também do processo de amorosidade, mas a necessidade de que a comunicação chegue até aquele espírito que muitas vezes apresenta-se extremamente atormentado. Eu participo de reunião mediúnica e já há alguns anos, e a gente percebe isso, é um campo de estudo extremamente profundo, porque nos leva exatamente a pensarmos um pouquinho em nós próprios e diz assim: mas poxa, como é que foi? Porque a gente pensa muito assim, em morrer. Não, calma, não exatamente em eu irei desencarnar, ou algum de vocês, ou algum dos conhecidos nossos irão desencarnar amanhã. Não, ninguém quer ir agora. Eu particularmente acho que tenho ainda algumas coisas a realizar, a cumprir, a ressignificar algumas coisas aí. Então, por favor, Jesus, me auxilie junto ao Pai para que a gente possa ter um tempo necessário para isso. Eu acredito que seja este o pensamento de todos vocês. Porque se nós pensamos em que temos algo a realizar, vamos imaginar que este realizar seja positivo, seja algo
muitas vezes pessoal, pontual, eu me refiro a reencontros de vidas passadas, mas algo para se fazer um ajuste. Então, para que possamos fazer um ajuste, nós temos que encontrarmos aquela paz que eu citei para vocês, de que o Espírito de Deus é um documento de libertação e de paz. Então, o ser harmonizado e o ser equilibrado, esta é a proposta dos espíritos amigos quando nós vamos reencarnar. O plano reencarnatório espiritual, ele nos é entregue, nos é feito em diálogo, em conversa. Claro que os espíritos sabem que uma cartilha de 1000 pontos, de 1000 pontuações, nós provavelmente consigamos construir e realizar 500. Quem acha aí que consegue o objetivo de 50% na sua encarnação? Seria extraordinário, seria excelente. Mas os espíritos pontuam de que a importância muitas vezes que nós damos ao enfrentamento de determinadas situações na nossa vida e o sofrimento que muitas vezes nós damos a isso é diferente de como a espiritualidade verdadeiramente vê as circunstâncias. Por quê? Porque eu falei em sofrimento, lembra que eu não falei em dor. Porque o sofrimento é aquilo que cabe a cada um de nós dar um empurrãozinho a mais para que ele se perpetue por um período até que a gente possa atingir aquilo que eu chamei de harmonia, né? De momento mais harmônico e mais equilibrado, um pouquinho mais do sentimento de paz. Um sentimento, bem, como é que você está? Eu estou bem. Mas você não estava enfrentando dificuldades, eu permaneço enfrentando dificuldades. Mas a minha visão hoje que eu tenho da vida é de que, diante das dificuldades, eu não vou fugir delas. Um dos processos de fuga gera justamente a depressão. A Adler nos coloca isso, depressão é fuga. Mas isso já é uma outra circunstância. Então, a proposta dos espíritos, quando nós estamos para reencarnar, se diz exatamente de que propósitos, missões, objetivos estão aqui, estão na mesa, serão estudados com a total anuência de cada um de nós e vamos então voltar a carga nestas condições. Então, um pai que muitas vezes não se dá tão muito bem com o filho, com a filha, vem com o objetivo de harmonizar melhor. Eles passarão a ser seres muito amados um com o outro? Não sabemos, mas as circunstâncias estão ali. Um mundo de provas e expiações, um mundo onde as leis são também de ação e reação, leis de causa e efeito, mas também existem as leis de amor, justiça, está no livro dos Espíritos. Então, Deus é o que? Misericórdia, bondade e caridade. Então, todos nós, a todos os instantes, recebemos o amparo dos Espíritos amigos para que possamos nos refazermos, né, com os mecanismos. Eu costumo dizer, eu digo ainda, de que quando nós enfrentamos uma dificuldade muito séria e nós ainda não temos em nós próprios a melhor forma de resolvê-la, existe uma que nem sempre é a mais agradável para nós, e neste ser mais agradável muitas vezes está ainda pela presença do orgulho em cada um, que é o momento da aceitação. Já perceberam isso? Que muitas vezes na nossa vida nós não temos da nossa parte, já fizemos aquilo que achamos que a nossa posição moral, o nosso crescimento espiritual permite chegar até determinado ponto, e não deve haver uma cobrança exacerbada sobre isso, a não ser que aceite a posição, a circunstância. E muitas vezes, quando nós passamos a aceitar a circunstância, a gente começa a perceber devagarzinho um outro olhar, de um outro ângulo sobre aquela circunstância, sobre aquela situação, onde muitas vezes nós descobrimos
que a solução daquela circunstância não era ou tão grande quanto nós imaginávamos, ou a solução daquele problema não estava exatamente na culpabilidade que nós colocamos no outro, mas que muitas vezes dependia de uma simples ação da nossa parte. E a ação da nossa parte, a doutrina dos Espíritos também nos ensina que começa por onde? Começa pelo pensamento. Então vamos modificando os nossos pensamentos, os Espíritos nos dizem isso, e nos preparam no mundo espiritual, as obras de André Luiz, Nosso Lar, os missionários, aí vai seguindo, né? Missionários da Luz. Eu estou falando daquela chamada série de 16 livros que começa em Nosso Lar e vai até a Vida Continua, porque tem muito material para estudo ali, muita coisa para a gente aprender. Eu não vou nem chegar nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, eu não vou nem chegar ali, que também tem muita coisa, né? Também sexo, obsessão, muita coisa para estudar. Mas que as obras nos trazem exatamente isso. Nos trazem um fundamento, dando-nos a oportunidade de uma melhor compreensão de que as leis que o universo é constituído de leis, e que essas leis elas não estão constituídas de forma solta no universo. Bom, nós somos filhos de Deus, e verdadeiramente somos filhos de Deus, possuímos uma partícula em cada um de nós, oriunda do nosso Criador, do nosso Pai. Então, se nós possuímos algo de Deus, por assim dizer, esse Deus amoroso, bondoso, misericordioso, que nos auxiliou através dos amigos espirituais, dos dirigentes espirituais, das nossas mães, das nossas avós, dos nossos antepassados, que já estão muitas vezes em colônias espirituais, em trabalhos fora do planeta Terra, inclusive, mas que bondosamente, amorosamente, vêm dirigir-se respeitosamente aos dirigentes espirituais, solicitando pelo meu filho, pela minha filha, que foi meu filho há 8 encarnações passadas, mas que ficou no ar daquele processo, e eu peço por ele, porque a angelitude está sempre disponível para auxiliar. Chico Xavier nos dizia que o telefone toca de lá para cá em relação às mensagens dos Espíritos que chegam até nós, não é verdade? E isso todos nós sabemos ser muito verdade. E muitas vezes, nos meus pequenos momentos em que eu paro para imaginar um pouco, eu fui aprendendo ao longo das minhas relações em centros espíritas, em leituras, em conversas com amigos. Hoje mesmo estava na casa de um amigo que é dirigente espírita, lá no centro espírita que eu participo, em de que é importante que a gente ouça a nós próprios, para a compreensão de como nós estamos, mas que a gente ouça também e perceba um pouco a mensagem que está chegando até nós. Porque foi exatamente dessa forma que os Espíritos nos prepararam a ensinar. Peguem as obras de Manuel Filomeno de Miranda, as obras de André Luiz, e vejam e percebam as conversações que existem dos dirigentes espirituais com os espíritos que estão ali a trabalho, em colaboração. Justamente essas conversas são justamente no sentido de auxiliar, de fazer com que o espírito compreenda, que o espírito amadureça, porque auxiliando a si mesmo, poderá estar disposto e disponível para auxiliar o próximo. E muitas vezes aquele próximo que tanto necessita é alguém da própria casa, um parente direto, é alguém do trabalho, onde a gente enfrenta muitas vezes muita dificuldade. Acho que ninguém na vida nunca deixou de ter um chefe que era uma pessoa de personalidade bastante complicada, né? Que é no momento de provas para a gente, né? Porque nós temos o ser humano tem algo com ele, de que qualquer circunstância que incomoda o que é normalmente que a gente faz, nós temos duas circunstâncias, né? Se houver a terceira, fique à vontade, pode colocar também. Todos estamos aqui para aprender, eu principalmente. Nós temos a primeira circunstância,
é fugir, e a segunda circunstância é a crítica. Porque na verdade ele atinge. Então o ego é acionado na hora do botãozinho, e aí você, como um reflexo do espelho, você automaticamente vai lá e. Mas, fulano, que você não pode deixar de também dar um pitaco sobre a vida do fulano, entendeu? Porque ele lhe ofendeu. Por que ele lhe ofendeu? Porque ele pegou no seu calo. E por que é tão difícil? O que é que Emmanuel, quando eu assisti a algo a respeito, o colega também passou, quando o Emmanuel chegou para Chico e falou 3 vezes sobre disciplina. Claro, era uma condição ligada a Chico, sobre a existência dele, que de fato era necessária, pelo cumprimento, pela extraordinária encarnação que Chico teria. Mas é verdade para todos nós. Disciplina, disciplina e disciplina. A disciplina no perceber, no sentir, no pensar. Porque onde está a espiritualidade? A espiritualidade está presente aonde? A espiritualidade está quietinha nesse momento, lá no local que alguns falam assim, céu e inferno. Aí o espírita diz que o céu é centro espírita do umbral. Centro espírita do Brasil, eles estão lá fazendo as suas tarefas nesse momento, dedicados apenas a elas. Em primeiro lugar, que a espiritualidade somos nós somos espíritos, estamos encarnados. Costumo dizer que, graças a Deus, eu não vejo nada. Ultimamente tenho visto, eu saio do corpo físico para dormir, quem está à volta da cama está lá, eu estou olhando todo mundo, né? São circunstâncias, mas a espiritualidade somos nós. Eu poderia dizer então que a espiritualidade somos nós amanhã, porque nós vamos encarnar e vamos precisar voltar. Ou ninguém quer voltar aí? É necessário. Nós vamos precisar voltar. Então, quando a gente voltar, qual é a proposta do Espiritismo? A proposta do Espiritismo é o desenvolvimento do espírito. É um processo ascensional. O processo ascensional, eu falo de um processo moral e intelectual, porque a doutrina espírita, em momento nenhum, ela deixa de citar o lado do intelecto. Porque se você está aprendendo novas circunstâncias para você de comportamento, você pode também, você porque vamos voltar nas origens, Deus nos criou simples e ignorantes com livre-arbítrio. Então nós temos que ocupar a nossa mente, os nossos corpos. Não tem pesquisas científicas, não é comum dizer de que o ser humano só consegue ocupar de 8 a 10% apenas do nosso cérebro. Então temos 90 a 92% a ser ocupado ainda. Que eu creio que à medida que o nosso desenvolvimento moral, olha a ascensão espiritual aí, venha a se desenvolver, a gente vai começar a ocupar melhor esse espaço. Porque o que nós ainda trazemos para nós mesmos ainda é insuficiente para isso. Então, livre-arbítrio, só para dar uma repaginada, o livre-arbítrio é quando o homem progride por si mesmo e pelos esforços da sua inteligência. Então, o livre-arbítrio você progride da forma como você quiser. Você progride moralmente e você progride intelectualmente. Na obra O Céu e o Inferno, tem uma fala também que eu considero muito interessante em relação ao livre-arbítrio. Nós reencarnamos com esse conceito, com esta oportunidade, que todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Está lá em O Céu e o Inferno. Chico Xavier nos colocava que o Espiritismo nos convida a assumir dificuldades, trabalhando com naturalidade, sem preocupação de parecer o que ainda não consegue.
estruturado na realidade do ser triunfal, com suas glórias e limitações. Então, portanto, nós temos pontos positivos, temos pontos a serem melhorados. Todos nós que estamos encarnados. A psicologia estará disponível hoje, para que possamos compreender de forma mais profunda esse aspecto. E a psicologia espírita, através de Joana de Ângeles, não é? Que possui inclusive o instituto lá na nossa companhia, onde eu quero conhecer, se possível, não sei como é que funciona o processo, nos dá esta oportunidade para que a gente possa abrir um pouco mais melhor a vida como verdadeiramente ela é perante nós próprios. E nesse momento, certamente, entre as dificuldades, estarão momentos de dores. Porque lembraremos de instantes em que enfrentaremos as dificuldades. Mas as dificuldades fazem parte do nosso caminho. Então, tem provas de expiações. Vamos conseguir passar à frente sem o teste, sem a prova, sem a condição e a constituição definitiva, e que possamos dar mais um passo. Lembrando sempre, meus amigos, que espírito não regride. Portanto, que nós alcançamos por auxílio da espiritualidade, principalmente dentro daquele plano reencarnatório que foi denominado para nós, o cumprimento, para que a gente possa atingir um pouco a felicidade. Chico também nos dizia que o amor é a presença de Deus em nós mesmos. Então, sendo filho de Deus, nós teremos esse amor. Mas ainda sobre o tema, muitos ainda, dentro da doutrina muito pouco, mas ouvimos em algumas circunstâncias às vezes, mas alguns dos nossos irmãos costumam muitas vezes perguntar: para que mesmo eu nasci? É a questão da falta de objetividade da vida. Ou então dizer que eu não pedi para nascer. Essa frase a gente vê muitas vezes em família, principalmente quando existem aquelas circunstâncias um pouco desagradáveis, um desafeto, uma condição um pouco mais calorosa. Alguém diz que eu não nasci para nascer, porque eu não nasci para nascer não pedi para nascer nesta família. Mal sabe ele os compromissos que todos têm um com o outro. Eu não falo nem daquele que disse isso não. E Richard Simonetti, ele vem nos dizer o seguinte: ledegando, no plano espiritual, não só pedimos, como, não raro, imploramos a casais em disponibilidade que nos dê a oportunidade de um retorno às experiências humanas, reconhecendo-as indispensáveis à nossa edificação e à solução de problemas kármicos. O que são a solução de problemas kármicos? Leis de causa e efeito, é justamente os compromissos que nós possuímos, aqueles que nós, por algum motivo, ferimos, magoamos, infringimos as leis do universo. Correto? Porque nós não infringimos o outro, não. A doutrina dos Espíritos vem fazer com que a gente compreenda. Porque muitas vezes o foco, não está no outro. Está em simplesmente no fazer, no infringir. Então eu estou infringindo, eu estou machucando o outro, mas eu estou muito maior ainda. Lembra que eu falei do sentido de que a pessoa está assim, e de repente ele enxerga à sua frente no espelho, e muitas vezes quando ele vai chegando à frente tem um sentimento de vergonha muito grande, vergonha pelo que fez. Por quê? Porque o estado de consciência já o atingiu, ele já pode encaminhar para um outro passo, que seria o passo da ressignificação. No mundo espiritual, quando é programado sua reencarnação, a ressignificação está justamente aí. Vamos embora? Você está prontinho. Todas as aulas teóricas e os aprendizados mais, digamos,
nas nossas condições, humanizados, no sentido de sermos mais afetuosos e mais amorosos, você desempenhou muito espiritual, e agora você vai reencarnar para colocar em prática. E aí vem o irmão que disputa com o outro, as irmãs que disputam com a outra, porque isso já vem de outras encarnações. Um caso do pai, que é muito ligado à filha, e a mãe, e não é ligado à mãe, porque esses fatos já vêm de outras encarnações, mas é necessário que o espírito passe, porque todos ali estão em teste. E repito, muitas vezes o nosso olhar não é o mesmo olhar da espiritualidade. Às vezes o nosso olhar, ele é um pouquinho assim, digamos que às vezes a gente exagera um pouco, até pela falta do equilíbrio ainda necessário. Eu passei a me perguntar muito sobre isso no momento em que eu voltei a fazer psicoterapia, porque a minha psicóloga puxava um pouco o assunto e me questionava. Não tem nada parecido do que você sair do consultório do psicólogo com a cabeça fervendo, assim, assim, amarrando. Se algum médico puder verificar nossa energia, acho que ela vai estar assim, trançada e ainda amarradinha em cima, né? Acredito que vai ter isso, só para descontrair. E você vai pensando no assunto, deita, chega em casa, toma café e você permanece pensando no assunto, porque aquilo tocou profundamente em você, que é real. Então vem o sentido de você, a oportunidade de você buscar ressignificar, porque a doutrina dos Espíritos tem a missão fundamental entre os homens de dar reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Jesus já nos dizia que enviaria um Consolador prometido, que iria explicar todo o processo das causas do ser humano. Veio justamente em 1857, abril de 1857, a doutrina dos Espíritos, trazendo as explicações sobre o que ou sobre quem? Sobre nós próprios, que somos espírito encarnado. Então, eu acredito que dentro deste núcleo reencarnatório, quando o espírito está para retornar à Terra, possa se colocar algumas conversações em pontos mais importantes, digamos assim, para esse espírito. Por exemplo, o espírito ser mais vigilante quanto às suas falhas é fundamentalmente importante, e entrar em um pouco daquela disciplina que eu colocava para o Chico. Claro que o Chico é uma questão muito específica, mas ser mais vigilante quanto às suas falhas. Aplicar os ensinamentos que nós recebemos na radicidade, e aplicar os ensinamentos que nós estamos recebendo no centro espírita. Os ensinamentos que nós estamos recebendo também dos livros que nós estudamos, dos grupos de estudos no centro espírita. Mas é para aplicar os ensinamentos primeiro a quem? A nós mesmos. Lá no Fraterno Machado, semana passada eu conversava com o Fernando Barbalho. Sim. E Fernando falava comigo sobre isso. Sim. Essa questão do ensinamento ser primeiro para si próprio, né? Para si mesmo. Levar ao próximo o Evangelho de Jesus. Essa parece ser a tarefa mais fácil. O Evangelho está. Vamos colocar o Evangelho debaixo do braço, debaixo da sacola. Vamos sortear uma casa aqui na rua e vamos levar o Evangelho. Funciona dessa forma? Muito bem. O Evangelho, meus amigos, pode ser levado até o próximo através de uma prece. Os grupos de prece que alguns centros espíritas têm.
dentro deste processo. Porque reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Está lá no capítulo 17, item 4, bons espíritos. Por falar no capítulo 17, item 4, eu quero chamar a atenção para esse capítulo. Quem desejar chegar em casa e quiser estudar no capítulo 17, eu chamo sempre a atenção dele, porque ele nos traz o capítulo 17 é Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos fala sobre os caracteres da perfeição dentro daquilo que nós podemos, do grau que nós podemos atingir. Ele vem nos falar sobre o homem de bem, não é verdade? Então, quando a gente lê aqui essa parte do homem de bem, você já fica meio assim, você fica com essa cabeça, você fala, rapaz, homem de bem, né? Eu sou espírita, será que eu estou nesse caminho aqui? Aí você vira a folha, aí vem a reportagem, os bons espíritos. Aí ou você fecha o livro e vai tomar um banho frio, certo? De preferência, ou então você fala, não, peraí, a gente precisa realmente, vamos recapitular aqui a minha existência e vamos ver, peraí, eu acho que eu estou muito crítico perante a mim mesmo, eu estou pegando muito no pé do colega do trabalho, eu estou resmungando muito que o ônibus não está passando mais na hora, ele está atrasando 10 a 15 minutos, entendeu? Eu estou sendo antipático em determinadas circunstâncias com tais pessoas, principalmente quem lida com o público, né? Com autarquias federais, estaduais, municipais, que tem esse trabalho. A gente precisa estar bem todo dia, não é fácil. Então, a gente vem para os bons espíritos. E aí, quando você chega aqui, lê o de bem, os bons espíritos, vem a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, não é verdade? E semeando, ele cai nos espinheiros, na areia, na rocha e em terra firme. Só para exemplificar, que eu não preciso falar sobre isso, a gente pode falar em outra oportunidade, se surgir. Mas aí você vem imaginar o que é que você está semeando. Eu estou semeando, mas é na rocha, é na areia, está entre os espinheiros, em terra firme, isso está produzindo. Aí vem instruções dos espíritos. Aí os espíritos bondosamente vêm e nos falam sobre o dever. O dever é lá com o plano reencarnatório. Você pediu para nascer, filho? Qual é o seu dever? Olha a disciplina aí. A disciplina está sendo pregada pela espiritualidade dentro desta circunstância. Então vem o dever, a virtude. A gente precisa também, a virtude já respira. Já respira um pouco, estamos dando uma oportunidadezinha, né? Vamos falar sobre a virtude, aí eu me qualifico, né? Para quem gosta de escrever, é bom, o processo psicoterapeuta, você começa a escrever sobre suas qualidades, isso é bacana. Fala sobre a virtude. Aí vem os inferiores e os superiores e os inferiores. Isso aqui bate perfeito no ego de muita gente. Alguns se veem, outros não, outros passam contidos, não querem enxergar. E aí vem falar sobre o homem no mundo. E sobre o homem no mundo, eu poderia dizer de que vale uma redação que poderia ser escrita assim. O professor Juscelino está pedindo que os amigos aqui façam uma redação durante a semana sobre o título Como eu me vejo ou como eu me coloco no mundo. Aí você faz e depois você lê e resolve para você mesmo. E para concluir, ele vem cuidar do corpo e do espírito, porque ele está lembrando que nós estamos encarnados. Então lá também, no nosso processo encarnatório, não foi dito para ele, foi dito pelos espíritos, para nós próprios, está lá, né, no livro de cada um de nós, escrito de que é obrigação nossa cuidar do nosso corpo. A longevidade, muitas vezes ela vem da forma. Então, a alimentação adequada, o uso de bebida, de fumo, isso tudo influencia no nosso corpo físico, fazendo com que a gente destrua ele. E quando não, muitas vezes é um suicídio indireto, como o espírito André Luiz,
que desencarnou, ficou 8 anos no umbral até que fosse resgatado e pudesse compreender melhor a sua situação e iniciasse a partir de então a sua trajetória no mundo espiritual. Tem um tempo ainda? Deu 45 minutos, tem 5 de tolerância. Então vamos lá. Falando sobre, só para a gente concluir, lembrando que o Espiritismo é roteiro de libertação e paz. A proposta do Espiritismo é a reformulação interior. Como já explica sobre reencarnação, mas ele tem uma proposta de que você mexa no outro, não. Mexa em você, mas é mais fácil mexer no outro. Consertar um carro, claro, o carro é uma mecânica que foi construída sob a inteligência do ser humano. Deus nos permitiu o uso do livre-arbítrio, a importância da inteligência. Mas vamos ajustar as provas, porque a gente vai compreender um pouquinho certas atitudes e certos comportamentos que muitas vezes estão ligados do passado e da infância. Então, o homem de bem que eu já falei, o Espiritismo, sintetizando várias correntes do pensamento psicológico, estudando o homem na condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista e imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, nas várias vidas sucessivas, apontando-lhes os rumos felizes em que devem seguir. Joana de Ângeles, vocês colocam isso, e para que nós possamos compreender um pouco a nossa existência, principalmente naqueles instantes não tão adequados, ou melhor, adequados, ou que nós não gostaríamos de estar passando, o Pequeno Príncipe nos coloca que é loucura odiar todas as rosas, porque uma te esperou. Então, acho que isso vale muito para a nossa encarnação, porque o sentido da vida, em muitos episódios, ainda está ocasionado em cada um de nós, interiorizado em cada um de nós, devido às circunstâncias do passado. E como é que eu chego a essa conclusão? No análise de mim mesmo e no que eu observo das mediúnicas, em que os espíritos como que congelaram o seu processo existencial, aqueles fatos que marcaram muito a sua existência, fatos esses que nem sempre ocorreram da forma como eles contam, porque a sua lógica muitas vezes ainda é do orgulho e a lógica da vaidade. Então, é importante que a gente saiba mergulhar, né, com profundo amor, com profunda compreensão, com muito carinho, acolher a si próprio, né? Acolher a si mesmo. Os espíritos, todos os espíritos têm missão, tanto que a missão dos espíritos está contida no livro dos Espíritos, e o que eu poderia dizer a todos vocês é que Confúcio já nos dizia que para morrer bem é preciso viver bem. E eu diria para vocês que para reencarnar bem é necessário ter morrido bem e ter aprendido bem na erradicidade. Eu agradeço de coração a todos vocês a oportunidade e deixo um abraço, e se houver tempo para algum comentário, alguma circunstância